Olá amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto crítico, uma situação desagradável pelo qual vem passando muitos de nossos amigos, talvez todos nós. Hoje eu vou falar sobre a polaridade que estamos vivendo. Eu chamo de guerra civil psicológica. Vamos conversar sobre isso? Todos os dias eu recebo consultas por pessoas que me perguntam a respeito de como é viver em Portugal, como faz para vir para cá, se tem emprego, se tem estudo. Pessoas que estão enxergando Portugal como sendo uma fuga, uma opção para uma situação que parece estar difícil no Brasil. A situação da violência, a situação da desesperança, da falta de emprego, das dificuldades para se estudar, as dificuldades na pesquisa científica, especialmente esse pessoal, como eu estou envolvido com ciência, como eu trabalhei muitos anos coordenando um programa de doutorado no Brasil, então eu tenho recebido essas consultas diariamente. E eu tenho que ser sincero e dizer claramente para essas pessoas que buscam Portugal como uma fuga, não é bom, não é o ideal. Apesar de parecer um paraíso, não é exatamente um paraíso. Tem problemas, tem muitos problemas, tem problemas políticos, tem problemas com a Europa, tem problemas de poluição, tem vários problemas. Por que eu optei? Porque eu sou descendente de portuguesas, já tenho a minha nacionalidade, por sinal. Então, quero estar na Europa, quero produzir ciência aqui na Europa, estou envolvido com instituições aqui da Europa, então isso faz com que eu tenha vínculos fortes aqui com Portugal e com a Europa, que é diferente de pessoas que não têm vínculo nenhum e que vêm testar a sorte. Por que elas fazem isso? Exatamente pelo fato de que a situação, especialmente no Brasil, mas não só Brasil, nós estamos vendo situações parecidas em vários outros países, a situação é difícil. Só que essa situação é difícil no mundo todo. E nesse momento de desesperança ou de desespero, as pessoas têm a tendência de procurar a culpa em algum lugar. E a culpa parece que é sempre o outro lado. É mais fácil você dizer que o outro lado é o culpado pela situação que você se encontra. No Brasil nós estamos vivendo, estou percebendo, uma polarização de opiniões, uma polarização psicológica. As pessoas estão radicalmente optando por um lado ou por o outro lado. Esse vídeo não tem nenhuma intenção de defender um lado ou defender o outro lado. Ao contrário, esse vídeo tem a intenção, essa fala tem a intenção de alertar as pessoas sobre o risco de se tomar um lado, de assumir um lado. E o interessante é que muitas vezes nós somos questionados a respeito desse lado. Ou seja, parece que somos obrigados a tomar partido. É por isso que eu chamo de guerra psicológica. Porque assim como numa guerra, ou você é dessa nação ou da outra nação, ou desse lado ou do outro lado. E se você é do outro lado, você é traidor. Só que isso é grave quando você percebe que essa guerra é uma guerra que está acontecendo dentro da casa da gente. É uma guerra que está acontecendo no trabalho. É uma guerra que está acontecendo entre amigos. É quase uma guerra religiosa. Quando nós vamos acessar nossas redes sociais, nós nos deparamos com essa guerra. São pessoas que colocam sua própria imagem, tentando defender suas ideias, de um lado ou de outro, de forma radical. Como se aquilo fosse perfeito. Como se a sua opção fosse a certa, como se somente aquela opção fosse a certa. E pior, essas pessoas
não conversam, não têm argumentos. Os argumentos são só... Bom dia. Os argumentos são só destruição. Ou seja, eu vou destruir a outra parte. O que eu quero dizer com isso? Que como a rede social, como a internet permite acesso fácil, permite que as pessoas possam dar a sua opinião facilmente, publicar facilmente, criticar facilmente, todas as pessoas se sentem no direito de, quando confrontadas com suas ideias, quando sentem-se inseguras com suas ideias, querem destruir o outro de forma agressiva. Então, não importa quem é que esteja dando a opinião, se é um artista de uma TV ou da outra TV, se é um repórter daqui, um repórter de lá, não importa quem seja. O que a gente percebe é que ou há uma defesa exagerada dessa opinião, ou há uma crítica agressiva. Não há uma discussão, não há uma reflexão. Então, esse é o sentido que eu percebo dessa guerra psicológica, dessa guerra civil. Ninguém ganha com uma guerra. Aliás, ninguém ganha, desculpe, né? Fabricante de arma ganha, tem vários interesses comerciais em cima de uma guerra, ou a troco de uma guerra. É óbvio, não tenha dúvida, que essa guerra que nós estamos passando no momento, no Brasil e em vários outros países que estão passando por situação semelhante, ela gera lucro para algumas pessoas. Sim, é lógico que tem gente tirando lucro com isso. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é você. Eu entendo que, tanto quanto seja possível, vou repetir, tanto quanto seja possível, ou seja, afaste-se da guerra, afaste-se da discussão. Então, afastar-se da discussão, algumas pessoas vão ficar irritadíssimas, já estou até vendo algumas colegas, né, que dizem, não, você tem que tomar partido e você não pode ficar em cima do muro. Pode sim, pode sim. Em cima do muro é uma opção, é uma posição. Então, olha que apertadinha essa calçada, olha que casa feia. Tem muitas casas abandonadas desse tipo aqui em Portugal. Olha aquela do outro lado. Bem, desculpe. Pois bem, só para tirar o clima da discussão. Eu já estou, sim, vendo. Sei que as pessoas não vou mencionar aqui porque é desagradável. Eu não quero arrumar briga com ninguém, não quero tomar partido, lógico, se o vídeo é para isso. Pois eu já percebo algumas pessoas discutindo, dizendo que tem sim que tomar partido. Não tem. Não tem. O partido é a sua saúde. O partido é a sua tranquilidade. O partido é o seu crescimento, a sua felicidade. E eu te garanto, você não vai ser feliz entrando nessas discussões. Ninguém ganha. Não adianta. Não adianta você, se você é de esquerda, não adianta você tentar convencer um radical de direita das suas opiniões. Ora, e se você é de direita, não adianta você tentar convencer alguém que está absolutamente convencido e acredita piamente nas teorias da esquerda. Também não estou dizendo para você ficar no centro-direita, centro-esquerda, né? Eu estou apenas dizendo, viva a sua vida. Estude, leia, tire dessa porcaria desse canal de notícias. Notícias falsas na maior parte das vezes, ou notícias que não te agradam. Então tem tanta coisa que você pode estar fazendo sem necessariamente se entregar a essa luta, a essa guerra absurda. Então, tentando chegar a uma conclusão dessa nossa conversa, passamos por uma guerra psicológica. Irmão contra irmão, amigo contra amigo, colega contra colega, por uma questão de opinião. Mas não é uma coisa inocente, como se fosse discutir a respeito de time, a respeito de futebol, a respeito de Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ou seja lá o que for. Falei Corinthians 2 vezes, né? Pois bem, não é isso. É uma coisa séria. É uma tentativa de te forçar a mudar as suas opiniões a respeito de questões mais aprofundadas.
Ninguém vai mudar a opinião de ninguém. Não adianta você sair com frasezinhas idiotas mesmo, que a maior parte dos comentários que se vê na internet ou nas redes sociais são comentários idiotas, me desculpem. Então não adianta que 2 ou 3 linhas de um comentário idiota você imagine que vai mudar a opinião de alguém. Não vai, mas vai te expor. Vai te colocar numa situação crítica ou ridícula. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que ter opinião. Você tem sim que ter opinião. É óbvio, é importante que você tenha uma opinião crítica, que você saiba que podem existir pontos positivos de um lado ou de outro, e que o seu lado também tem pontos negativos. Então, sim, você tem que ter opinião, a opinião do crescimento. Mas tentar convencer o outro, matando o outro, matando com palavras, é uma imbecilidade gigantesca. Então, acho que o meu conselho para vocês hoje é: se afastem dessa guerra. Tentem se isentar. Tentem seguir a vida. Tentem evitar discussões acaloradas. Volto a dizer, não é teoria da conspiração. É apenas uma constatação. Tem gente tendo lucro com essa discussão. Tem gente tendo lucro com essa guerra psicológica. Ok? Pois bem, esse era o vídeo de hoje. Acho que não vou nem pedir like, porque eu acho que vai ter muito dislike. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!